Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória, mas principalmente da sua situação econômica e financeira. E para tanto, estou trazendo aqui as demonstrações contábeis do ano de 2019, 2020, 2021 e também agora do dia 30 de junho de 2022, primeiro semestre do ano de 2022, para que possamos saber como é que está a situação dessa empresa. E essa empresa, sabe quem é? Whirlpool SA, detentora das marcas Consul, da marca Brastemp, né, que tem uma presença maciça aqui no mercado brasileiro. Mas vamos contar toda essa história e como que tudo isso aqui aconteceu. Até porque a Whirlpool foi uma indicação aqui dos nossos inscritos que pediram para que a gente pudesse fazer a análise dessa empresa. Trata-se lá do Gildo Araújo de Moraes, grande Gildo Araújo de Moraes, que bom ter você conosco aqui, Gildo. Seja sempre bem-vindo, um prazer poder lhe atender. E também, quem sugeriu essa empresa, é um parceiraço aqui do canal, uma pessoa que sempre está junto conosco aqui no canal, o Isair Cruz, lá do Rio Grande do Sul. Que bom ter você conosco, Isair. E agradeço imensamente todo o teu incentivo e todo o apoio que você tem nos dado ao longo de toda essa caminhada aqui, Isair. Um prazer também ter você junto conosco. Caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, canal Silas Negraf, e manda sua sugestão, mas aproveita também, faça a sua inscrição, dá um like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas vamos falar um pouquinho da Whirlpool, que é uma empresa líder dentro do seu segmento aqui no Brasil, e essa empresa ela tem sua história começando lá nos Estados Unidos no ano de 1911, com os irmãos Louis e Frederick Upton, e mais a ajuda também do primo deles, do Emory Upton. E aí eles começam fabricando ali máquinas de lavar roupa de madeira, máquinas de lavar roupa motorizadas, porém aquelas máquinas de lavar roupa de madeira. E aí o primeiro lote que eles fabricam ali, praticamente 100 peças, já é totalmente vendido para uma rede, né, de lojas lá dos Estados Unidos. Porém, logo no começo ali já deu um problema, as máquinas estavam apresentando defeitos, mas imediatamente eles conseguiram consertar os defeitos da máquina e fazer, salvar a reputação da empresa, né? E com isso, aí começaram a ganhar confiança do mercado e começaram já desse lote de 100, já virou mais um lote de 100, mais um, e aí começou a se expandir. E aí começou também a atender outras redes de lojas lá dos Estados Unidos. Chegando no ano de 1929, aí eles se unem com uma outra empresa americana chamada Nineteen, e essa Nineteen também era uma empresa especializada em máquinas de lavar roupa, e aí a coisa começa a crescer ainda mais. Chegando no ano de 1948, eles lançam as lavadoras automáticas com a marca Whirlpool. E por que a marca Whirlpool? Porque quando da Nineteen havia comprado uma outra empresa que tinha essa marca Whirlpool, né? E aí então essa marca passou a ser parte da Nineteen. E agora com a fusão com a Upton, aí começaram a usar a marca Whirlpool. Tanto que daí no ano de 1950 já trocaram o nome da empresa e a empresa passou a ser chamada Whirlpool Corporation. Já no ano de 1955 já estavam fabricando outros itens de eletrodomésticos, fogões, refrigeradores, condicionadores de ar, compactadoras de lixo, enfim, foi ampliando toda a linha de produção. Mas a chegada aqui no Brasil ocorre só no ano de 1958, quando a Whirlpool vem para o Brasil e compra uma empresa brasileira chamada Brasmotor. E aí coloca o pé no mercado brasileiro também. E nessa época, então, estavam nos Estados Unidos e com um pezinho também aqui no Brasil. A diversificação, a busca de outros mercados ocorre só na década de 80, quando a Whirlpool começa a se espalhar pelo mundo. E aí compra empresas no México, no Canadá, na China, na Índia e vai se espalhando. E aqui no Brasil vai se fortalecendo cada vez mais, tanto que daí no ano de 1997 eles compram uma empresa que nós tínhamos aqui, que era a Embraco, empresa brasileira de compressores. E a Embraco passou a ser parte da Whirlpool. Na sequência também, nesse ano de 1997, compra uma outra empresa chamada Multibras. E a Multibras era a detentora das marcas Consul, Brastemp e Semer. E aí, consequentemente, da Whirlpool, ela tinha sua presença no Brasil com as marcas
Consul, Brastemp e Semer, mas dentro de uma empresa chamada Whirlpool. E aí, na sequência, lá no ano de 2006, aí sim que eles fundem as duas empresas, a Multibras e a Embraco, e transformam as duas empresas em Whirlpool. Então, a partir desse momento, nós temos uma empresa chamada Whirlpool aqui dentro do Brasil. No ano de 2018, eles acabam vendendo a Embraco para uma empresa japonesa, para a Nidec, e então fica apenas com a Multibras, que agora é parte da Whirlpool, é dentro da Whirlpool, e as marcas Brastemp e Consul, principalmente, que são as marcas referências dessa empresa. Hoje conta com 3 fábricas aqui no Brasil, em Joinville, Rio Claro e Manaus, e exporta para mais de 70 países. Mas para que a gente possa saber como que está a situação da Whirlpool, como eu falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e o balanço agora do primeiro semestre do ano de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo o comportamento da empresa. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Whirlpool SA referentes a 2019, 2020, 2021 e agora do dia 30 de junho do ano de 2022 e vamos ver através dos números o que é a Whirlpool, mais conhecida como Brastemp, Consul, que são seus produtos principais aqui no Brasil. Começando pelo ano de 2019, a empresa tinha dentro do seu ativo um total de 7 bilhões 634 milhões de reais. O que é esse ativo? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, todos os seus bens e direitos que estão dentro do patrimônio da empresa. E desse valor, 5 bilhões 899 milhões é ativo circulante, capital de giro, o que representava lá em 2019 77,3% de tudo que a empresa possuía. Ela fecha em 2019 com 1 bilhão 633 milhões de reais em dinheiro, caixa, banca, aplicação, olha só, 1 bilhão e 600, né, em dinheiro que a empresa possuía no ano de 2019. Também tinha contas a receber de 1 bilhão 462 e 760 milhões de estoque. No ano de 2019, aparece aqui os outros créditos, aqui um valor também mais significativo, referente a operações descontinuadas que a empresa havia feito, posto à venda aqui. Então aparecia esse valor mais significativo lá no ano de 2019. Se você buscar o balanço de 2019 e buscar as notas explicativas lá de 2019, aí vai estar constando lá as operações descontinuadas nesse ano realizadas pela empresa. Já para 2020, a empresa reduz o seu tamanho, 7 bilhões e 100. E essa redução do valor de 7 bilhões e 100 ocorre justamente aqui, ó, nesses outros créditos, que daí ocorre justamente a venda, né, o desinvestimento da empresa, reduzindo daí o ativo circulante que cai para 5 bilhões 421 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, aumenta a conta receber e aumentam também os estoques. Então os itens principais do capital de giro aumentam no ano de 2020 com a saída das operações descontinuadas. Chegando no ano de 2021, a empresa volta a crescer, ela vai para 9 bilhões 164 milhões de reais e o capital de giro pula agora para 6 bilhões 968 milhões de reais com 76% de representatividade. Uma pequena queda aqui no volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão 676, mas em compensação temos aqui um aumento no contas a receber para 2 bilhões 978 e um aumento nos estoques para 1 bilhão 863 milhões de reais. Caminhando para 2022, apesar aqui da queda, né, 8 bilhões 197, cai 1 bilhão o tamanho da empresa aqui, e o capital de giro é onde ocorre essa queda, que de 6.968 reduz para 5.858. Uma redução aqui no volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão 168, também uma pequena redução no contas a receber e uma pequena redução nos estoques agora em junho de 2022. Tá, para que possamos entender o que é essa redução e por que dessa redução, em primeiro lugar, voltando aqui no ano de 2021, esse aumento dos estoques ocorre justamente quando, na dificuldade de obtenção de matéria-prima, né, em função de toda a crise, não só da pandemia, mas a crise econômica mundial, então as empresas acabaram forçando um pouquinho mais a reposição dos seus estoques para ter matéria-prima para poder trabalhar. Então ocorre esse aumento aqui no ativo circulante justamente nesse item do chamado estoque aqui, né? E agora em 2022, essa redução aqui, a gente já vai ver que ela vem acompanhada também de uma redução do endividamento, que é o que a gente vai ver na sequência. O importante é perceber isso aqui, ó.
que a empresa vinha com 7.600, cai para 700, aumenta para 900 e cai para 8 bilhões 197 milhões de reais. E o capital de giro, ele praticamente vem mantendo aqui uma estabilidade, 5.900, 5.400, 6.900, 5.800, então ele vem mantendo uma regularidade. Olhando o endividamento, agora sim, agora a gente vai observar o comportamento do ativo justificado aqui pelo comportamento passivo. Por quê? Porque todo passivo ele é chamado de grupo de origens de recursos, esses recursos que são aplicados no ativo. Da onde que vem os recursos para ir para o ativo? Ou vem de capital de terceiros através do endividamento, ou do capital próprio através do patrimônio líquido. Então, no ano de 2019, o capital de terceiros, o endividamento, totalizava 4 bilhões 615 milhões, 60,5% de tudo que a empresa possuía. Repare que grande parte dessa dívida é sempre aqui, ó, no curto prazo. Já em 2020, o endividamento ele sobe para 571, com 72,8% de representatividade. As dívidas concentradas no curto prazo. Em 2021, fecha com 7 bilhões e 54 milhões de dívidas, 77%, também com as dívidas no curto prazo. E agora, nesse primeiro semestre de 2022, a dívida ela despenca de 7 bilhões e 54 para 5.899. Então está aqui a redução do endividamento justificando essa redução de capital de giro. Então a empresa abriu mão de capital de giro para reduzir o seu endividamento, fazendo com que o mesmo fechasse em 72% de tudo aquilo que a empresa possuía. Olhando os resultados produzidos pela Whirlpool, no ano de 2019, ela gerou um faturamento de 7 bilhões 767 milhões. Em 2020, mesmo com a pandemia, faturou 9 bilhões 258 milhões. Em 2021, 11 bilhões 380. E agora, até junho, em 6 meses do ano, já acumula 5 bilhões 231 milhões de reais de faturamento. O que nos projeta aqui um faturamento perto aí de 10 bilhões e meio para o ano de 2022. Então dá para se perceber aqui que esse ano de 2022 está sendo um pouquinho mais complicado que 2021 para a Whirlpool. Olhando em termos de resultado de lucro gerado pela atividade, 734 milhões foi o lucro em 2019, 713 milhões o lucro em 2020, em 2021 o lucro dispara, vai para 981 milhões, porém agora até junho, em 6 meses do ano, acumula 260 milhões de lucro, projetando um lucro em torno de 520 milhões de reais. Né? Então, abrindo mais essas contas aqui, onde que a gente vai perceber essa redução de lucro? O custo dos produtos vendidos, que era de 82,8, ele recua para 79,8, volta para os 82 e agora esse ano vem trabalhando com custo de 84%. Já as despesas, 8,1, 9,6, 8,1 e 8. As despesas elas vêm mantendo uma regularidade. O problema da empresa está onde? Justamente aqui na questão do custo, que o custo acabou subindo mais do que o esperado, razão pela qual o lucro ele cai aqui para 260 milhões em 6 meses, projetando 520 milhões de lucro para 12 meses. Olhando agora nesses gráficos aqui que trago para vocês, mostro a situação financeira da Whirlpool. Como que ela está financeiramente? Ela tem recursos para pagar suas dívidas ou não, trabalha com folga financeira ou não, e isso nós vemos ali pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com índice de 1,43, recua para 1,17, recua para 1,10 e agora em junho fecha com 1,12. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,12. Paga e sobra um pouquinho, mas sobra. Tá? Já na liquidez corrente, mostra o que acontece com a empresa no dia a dia, só no curto prazo. O índice sai com 1,38, recua em 2020 para 1,16, recua para 1,07 em 2021 e agora fecha em 1,09. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia da empresa, ela dispõe de R$1,09. Então percebe-se que é uma empresa que não trabalha com folga financeira, é uma empresa que mantém o seu caixa ali apertadinho, né? Então com os recursos que ela tem, ela consegue fazer frente ao seu endividamento sem faltar dinheiro, porém também sem sobra financeira.
Já o endividamento, nesse outro gráfico aqui, mostra para vocês o tamanho e o comportamento da dívida da Whirlpool, que ela sai com 60,4% lá em 2019, sobe para 72,8% em 2020, sobe para 77% em 2021 e agora fecha em 72%. De tudo que a empresa tem, ela deve 72%. Nesses outros gráficos, trago para vocês agora os demais índices de rentabilidade, mostrando aqui a margem líquida. O que é a margem líquida? De tudo aquilo que a empresa vende, ela paga custo, ela paga despesa, ela paga resultado financeiro, ela paga impostos e sobra quanto? 9,5% lá em 2019, 7,7% em 2020, 8,6% em 2021 e agora em 2022, em 6 meses, vem trabalhando com uma margem de 5%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 5%. A rentabilidade do ativo, que é o segundo gráfico que nós estamos apresentando ali, mostra qual é o retorno que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro da atividade. Ele sai com 9,6% em 2019, sobe para 10% em 2020 e 10,7% em 2021. Em relação a todo investimento feito, a empresa gerou um ganho de 10,7%. A rentabilidade do PL está relacionada ao ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da empresa nesses respectivos anos, quanto que ganharam, né, através dos lucros gerados pela empresa? 24,3% em 2019, 37% em 2020, 46,5% agora em 2021. Claro que esse número aqui ele acaba sendo alto até por quê? Porque o patrimônio líquido da empresa ele é relativamente baixo. Então o lucro gerado acaba sendo bem significativo em relação ao PL da empresa. Então os acionistas ganharam agora em 2021 46,5%. Nesse outro quadro, eu trago para vocês os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Whirlpool? R$ 1,53. O que é esse R$ 1,53? Se pegarmos todo o patrimônio da empresa, pagando as dívidas, sobra o patrimônio líquido. Distribua esse patrimônio líquido entre todos os acionistas, caberá a cada ação R$ 1,53. Portanto, esse é o valor do patrimônio da empresa. Porém, para comprar uma ação do Whirlpool hoje, o valor está na faixa de R$ 5,53. Tá? O que é R$ 5,53? É justamente a cotação do último dia 26 de setembro, quando da gravação desse vídeo. Vejam que o valor de mercado está bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 3,62. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Whirlpool estão com ágio de 262%. Estão sendo vendidas 262% mais alto valor em relação ao que efetivamente ela vale em termos de patrimônio. Lucro por ação. Com base nos últimos 12 meses, a empresa vem gerando um lucro por ação de 54 centavos, o que dá uma rentabilidade de 9,76%. E qual é a diferença entre essa rentabilidade da ação e a rentabilidade do PL? É que a rentabilidade do PL é baseada naquele valor patrimonial que se viu ali em cima, 1,53. E a rentabilidade da ação é baseada no valor de mercado, 5,53. Razão pela qual a rentabilidade da ação fecha em 9,76%. Dividendos distribuídos no ano de 2021, porque não consta ainda a distribuição para o ano de 2022. Em 2021, a empresa distribuiu 63 centavos a título de dividendo. E a relação PIL, preço/lucro, fecha em 10,15%. O que é esse 10,15%? Aliás, 10,15% não é por cento, é só 10,15%. O que quer dizer esse 10,15%? Os acionistas que comprarem ações da Whirlpool, pagando R$ 5,53, mantendo os ganhos que a empresa vem gerando de 54 centavos, irão levar 10 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Quanto mais alto for esse valor, esse número aqui, mais cara é a ação. Quanto menor esse valor, mais barata é a ação. E fecho ali também as informações trazendo o free float da empresa. E o free float ali eu estou colocando apenas as ações preferenciais, 4,32%. Isso quer dizer o quê? De todas as ações da Whirlpool, apenas 4,32% estão na mão do mercado. O restante está concentrado na mão dos seus controladores. Já no caso das ações ordinárias, aí o free float é abaixo de 1%, um valor extremamente baixo.
Então é uma empresa que tem um problema de liquidez nas suas ações. Por quê? Porque tem poucas ações circulando no mercado. Então, se você comprar as ações da Whirlpool, naturalmente que ela não será comercializada com tanta facilidade quanto ações que tenham um free float bem mais alto. Fecho aqui também com esse gráfico aqui mostrando o comportamento das ações preferenciais da Whirlpool nos últimos 5 anos. Lá em 2017, as ações estavam valendo R$4. E aí ainda em 2017, 2018, elas passaram a trabalhar na faixa de 5,50, 5,80 e foram estáveis assim até o ano de 2019. Em 2019, começaram a trabalhar um pouquinho abaixo de R$5, chegando em 2020, aí as ações disparam. Aí elas chegam ali e atingem o seu maior valor na faixa de R$10 cada ação. Vindo a pandemia, que é aquela queda logo no começo de 2020 ali, as ações elas voltam para o patamar de R$7. E aí elas vêm trabalhando entre R$7 e R$8 durante todo o ano de 2020, 2021. Começa ali um processo de crescimento no valor das ações, chegando até R$8,80, e a partir daí, então, chegando ali perto do final do ano de 2021, as ações elas despencam e começam a trabalhar na faixa de R$4,80, e agora, chegando já em setembro, ela já começa a trabalhar ali dentro de um outro patamar, fechando ali com uma cotação na faixa aí de R$5,50 aproximadamente, né? Então, por esse gráfico, você vê quando que as ações da Whirlpool tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o preço das ações da Whirlpool S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Whirlpool S.A. Então, agora você já conhece toda a trajetória, toda a história da Whirlpool, né? A Whirlpool, que como a gente viu há pouco, tem um free float bastante baixo ali, até com o controle ali na mão da própria Whirlpool e da Brasmotor. Então, são os controladores. E aí, consequentemente, nós temos um volume muito baixo de ações circulando dentro do mercado. E agradeço mais uma vez aqui ao Gildo Araújo de Moraes e também ao Isair Cruz pela sugestão dessa empresa. Eu espero ter correspondido às expectativas de vocês, né? E aí, o que acontece? Analisando agora a empresa, você vê como que ela está economicamente, financeiramente, mas também nós temos que estar atentos aos outros detalhes, ao preço da ação, se ele está muito alto ou não está muito alto, como que está a relação preço/lucro ali para ver qual é o tempo de retorno, enfim, é uma série de informações que nós precisamos ter para poder tomar uma decisão correta, né? Então, não é porque uma ação custa centavos ali que ela é barata, não é por aí que a gente trabalha. Então, nós temos que analisar um conjunto de informações e aí, com esse conjunto de informações, aí vai nos dar uma certa confiança, uma certa segurança na hora de fazer os investimentos. Até porque, como nós sempre falamos, investimento é algo sério, já que ganhar dinheiro é bastante difícil. Na hora de aplicar os nossos recursos, nós também temos que ter muito cuidado para poder escolher, e até porque existe uma diversificação muito grande, né, de empresas que nós podemos investir, então nós temos que saber escolher qual é aquela melhor que se adapta ao nosso perfil e aos nossos objetivos, porque no final da história toda, o que é o objetivo? É construir patrimônio, e esse patrimônio vai se construindo gradativamente ali, comprando ações, aos pouquinhos formando a sua carteira para lá na frente você ter esse patrimônio, e aí esse patrimônio lá na frente poder lhe garantir uma vida mais digna, que é o que todos nós merecemos, e uma vida cada vez melhor, que também é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.